Eu não consigo fazer o meu filho me obedecer. O que eu faço? Essa pergunta eu recebi na semana passada no Instagram e foi uma pergunta que me chamou bastante atenção. Primeiro pelo fato que ela é muito genérica, né? A pergunta é, eu não consigo fazer o meu filho obedecer. O que eu faço? Ela não é muito específica. E segundo porque essa é uma dúvida muito comum. A maior parte dos pais não sabem como fazer os filhos obedecer. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você também tem essa dificuldade. Então, eu vou te responder nesse vídeo o que você precisa, como que você faz para conseguir fazer o teu filho te obedecer. Aliás, para ultrapassar isso, para fazer o seu filho gostar de te obedecer. Porque fazer a criança obedecer é simples. Se você gritar, a criança vai obedecer. Se você bater, a criança vai obedecer. Se você ameaçar, a criança vai obedecer. Ela vai obedecer por medo, porque ela vai sentir medo de você e aquele medo vai fazer com que ela acabe obedecendo. Ela não vai obedecer porque gosta, ela não vai obedecer porque de fato é obediente, ela não vai obedecer porque te respeita, ela vai obedecer porque sentiu medo de você. Mas fato é, não é difícil fazer a criança obedecer a qualquer custo. O difícil é fazer a criança gostar de obedecer. É você não precisar gritar, não precisar bater, não precisar ameaçar e mesmo assim a criança te obedecer. Você conseguir a obediência da criança por outros meios que não sejam através da violência e da educação tradicional, aí sim é complicado. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é o que você precisa, afinal de contas, para conseguir fazer a criança obedecer. E você precisa de 4 coisas, tá? Que são os 4 pilares do meu método. Quando você aplica esses 4 pilares, quando você tem essas 4 coisas, você consegue fazer uma criança gostar de te obedecer, sem você precisar de violência, sem você precisar falar 1 milhão de vezes, sem você precisar gritar. E quais são esses 4 pilares e por que eles realmente funcionam para conseguir a obediência da criança? O primeiro pilar é você ter conexão com o seu filho. A conexão ela é fundamental para fazer a criança te ouvir, para fazer a criança querer te obedecer. Muitos pais, e talvez isso aconteça com você, acham que tem conexão com o filho só porque é filho e partem do princípio que toda mãe, todo pai tem conexão com o próprio filho. Mas isso não é verdade. Você pode ter uma conexão com o seu filho que não está saudável ou você pode ter uma conexão com o teu filho que é muito pequena. A conexão para fazer a criança obedecer, ela precisa ser uma grande conexão e ela precisa ser saudável, que é o que eu chamo de relação de apego. Existem 3 tipos de apego inseguro e existe um tipo de apego saudável. A maior parte das crianças possuem apego inseguro, um desses 3 tipos. Poucas crianças, na realidade, têm uma relação de apego seguro com os pais. Então, muitas vezes, os pais acham que tem conexão com o filho, mas aquela conexão está doente, aquela conexão está machucada. Não é uma conexão forte o suficiente, não é uma conexão saudável, não é uma conexão grande o suficiente. E na falta da conexão, você não consegue educar a criança, porque ela não vai te ouvir, ela não vai querer te obedecer, ela não vai querer saber o que você tem para ensinar, e aí fica muito mais difícil o processo de educar. Aliás, eu diria que fica até impossível de educar sem ter uma conexão grande e saudável estabelecida com os filhos. O segundo pilar, a segunda coisa que você precisa para fazer o seu filho te obedecer, são as ferramentas de educação. As ferramentas de educação são as coisas que você vai aplicar dependendo de cada momento e dependendo daquilo que o teu filho fizer. Então, se o teu filho está pulando no sofá, o que você faz? Se o seu filho bateu no irmão, o que você faz? Se o seu filho está chorando no shopping, o que você faz? O que você faz na prática com a criança é o que eu chamo de ferramentas de educação. É a forma como você fala, o que você fala, como você age, a lição que você aplica, a forma como você corrige, a forma como você ensina. Existem milhares de ferramentas de educação, milhares mesmo. Você não precisa conhecer todas, mas é importante que você conheça algumas, porque senão você fica sem saber o que fazer. Muitas vezes a criança desobedece e você não sabe o que fazer. Você não sabe como corrigir, como agir com a criança ali na hora H, no momento exato da desobediência. E o que vai te dizer o que fazer com a criança é justamente as ferramentas de educação. Quando você não tem as ferramentas, você não tem o que fazer. Entende o que eu estou dizendo? O terceiro pilar é conhecer as fases do desenvolvimento da criança. Porque existem infinitas ferramentas de educação, mas nem todas as ferramentas vão funcionar para o seu filho nesse momento, nessa idade. Existem ferramentas que vão funcionar com crianças de 2 anos, mas essa mesma ferramenta pode não funcionar com uma criança de 4, porque a maturidade da criança é diferente, o desenvolvimento da criança é diferente, o entendimento da criança é diferente.
diferente. Então, muitas vezes você vai precisar adequar a ferramenta para a idade e maturidade do teu filho. Então, não existe uma fórmula mágica que te diz, olha, você vai fazer sempre desse jeito. Não é sempre igual, porque depende da personalidade da criança, depende da personalidade dos pais e depende da fase do desenvolvimento que a criança está. Se você não conhece a fase do desenvolvimento que o seu filho está, se você não sabe o quanto de maturidade ele tem e o que de fato ele está precisando aprender nesse momento, você não consegue aplicar as ferramentas de educação correta. E mais do que isso, você não consegue criar conexão. Como que você vai se conectar com uma pessoa que você não entende? Tá entendendo? E o quarto pilar que tem bastante a ver com isso é você entender as demandas da criança. Porque a criança não precisa só ser educada, não precisa ser só corrigida. A criança tem as próprias demandas dela, ela tem as necessidades dela, as coisas que a criança precisa aprender, as coisas que a criança sente. E quando a gente educa, a gente precisa levar em consideração as demandas. Porque se você está educando sem pensar nas demandas do seu filho, o que você vai fazer é passar por cima das necessidades dele, é passar por cima daquilo que ele pode te atender, e isso pode gerar determinados traumas, determinadas travas, e mais do que isso, sem saber a demanda da criança, a ferramenta não vai funcionar. Você pode usar uma ferramenta de educação que é muito boa, que é muito maravilhosa, no momento errado, com a criança errada, na idade errada, e aquilo acabar virando um trauma, aquilo acabar virando um problema para você. Então é importante conhecer as demandas da criança para você conseguir adequar a educação do seu filho para quem ele é, porque o teu filho é o teu filho, ele não é igual a todas as outras crianças. Cada criança é única. E a educação que o teu filho vai receber precisa ser única também, moldada e lapidada para ele, para as necessidades dele. E isso vale também se você tem mais de um filho, porque você pode ter 5 filhos, mas eles não são as mesmas pessoas. Eles não são iguais. Cada filho vai precisar que você mude um pouco a educação de uma forma para atender a demanda individual dele. Entende? Esses são os 4 pilares que você precisa para conseguir a obediência da criança. Tem que ter conexão, tem que ter as ferramentas de educação, tem que entender, conhecer as fases do desenvolvimento e você tem que entender as demandas da criança. Se você não tem uma dessas 4 coisas, ou se você não tem nenhuma dessas 4 coisas, você não consegue fazer o teu filho te obedecer. Você tem que olhar para a sua vida e parar para pensar em qual desses 4 pontos estão te faltando. Talvez falte um, talvez falte 2, talvez falte todos. Quanto mais pilares você não tiver, menos obediência você vai ter. Entende o que eu tô falando? Você tem que pôr na tua cabeça que toda criança gosta de obedecer. Porque é verdade, toda criança gosta de obedecer. Obedecer significa que a criança é aceita. Porque pensa comigo, quando a criança é desobediente, a gente briga, a gente pune. Nenhuma criança quer levar bronca. Nenhuma criança quer ser punida. Nenhuma criança acorda de manhã e pensa, ai, que vontade de levar uns tabef hoje. Nenhuma criança acorda de manhã e pensa, tô entediada, hoje eu vou aprontar todas. Isso não acontece. As crianças aprontam porque ou elas não entenderam aquilo ou porque elas têm alguma demanda que a gente não está atendendo. A criança apronta de maneira irracional. Ela apronta sem querer. A criança quer obedecer porque ela quer amor, porque ela quer carinho, porque ela quer aceitação. A criança não quer que você fique gritando na orelha dela o dia inteiro. Ela não deseja, ela não espera por isso. Então, você tem que enfiar na tua cabeça que toda criança quer obedecer. O que acontece é que algumas crianças não conseguem, é que algumas crianças não podem. Por que as crianças não conseguem ou não podem obedecer? Porque os adultos que estão educando não têm os 4 pilares necessários para chegar na obediência. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, conhecer os 4 pilares, entender quais são as ferramentas, as fases do desenvolvimento, entender como você pode criar uma relação de apego segura com o teu filho, de repente descobrir se ele já tem ou não um apego inseguro e corrigir caso tenha. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o link do portal Manual da Infância. Lá dentro você vai encontrar mais de 130 aulas que acompanham o seu filho do primeiro ano de vida até os 18. Lá você vai conhecer os 4 pilares do meu método, que é tudo isso que eu te falei. Você vai ter passo a passo para fazer o teu filho obedecer, aprender como aplicar castigo, aprender como criar filhos responsáveis, aprender como lidar com filhos adolescentes, aprender como lidar com a mentira da criança, entre vários outros conteúdos. Se você quiser se aprofundar, se você quiser fazer o teu filho te obedecer de uma vez por todas, acesse o link e eu te encontro lá.